Supremo Tribunal Federal vota reajuste salarial que pode chegar a quase R$40 mil. Perfil do eleitor: Norte é a região com mais eleitores jovens e Sudeste com mais velhos. Polícia Militar do Paraná gera polêmica ao exigir masculinidade como critério de avaliação em concurso. E ainda vamos discutir por que mais da metade dos brasileiros tem doenças relacionadas ao sono. Esses e outros assuntos você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Olá, estamos começando o Redação Novo Tempo. Gente, esse programa é incrível, você não sabe o que acontece aqui nos bastidores, de vez em quando eu falo sobre isso. Hélio Moura, bem-vindo de volta! Muito obrigado, pessoal, pela recepção. Sentimos saudade de você na semana passada. Olha, Uma bom, falta hein? imensa. Não, é outra música. Eu tô sendo sincero, só quero deixar claro. Obrigado, Wagner. Quis dizer que eu e o Lei somos Não, você falcianos. tá... Por Eu isso tava eu até gosto cantando mais de musiquinha você. pra ele. Por isso eu gosto mais de você. Nossa, gente. Respondendo aquela enquete. Isso aí é uma do coisa... Instagram. Vamos deixar pra lá. Tá bom, então Tudo tá. bem, André Leite? Tudo bom, Wagner? Oi, Suzane, Hélio. Oi. Oi, pessoal que tá acompanhando a gente de casa. Tudo bem, Suzane? Tudo bom? E com vocês? Eu tô numa crise de riso porque antes aqui nos bastidores a gente tava... ainda tá na crise de antes. É, exatamente. Tá. Posso mandar um abraço nesse Mas é começo do claro. programa? Mandar um abraço para uma pessoa que sempre acompanha a gente na rádio. O Hélio acompanha bastante, deve ter bastante interação com ela no Conexão Novo Tempo, mas ela também interage bastante com a gente nas redes sociais, aqui na televisão. É a Alda Damasceno, de Salvador, na Bahia. Ela sempre interage com a gente, foi aniversário dela essa semana. Parabéns! Ela falou se podia mandar os parabéns para ela aqui no Redação. Parabéns. Parabéns, Alda. Alda? Damasceno. A Alda, ela interage tanto com a gente, principalmente na rádio, né? Na época que eu estava no Conexão, eu lembro que interagia bastante com ela, que ela em Salvador tem a Rádio Novo Tempo, né? Sim. Acho que ela continua interagindo bastante na rádio, Continua né, bastante. Hélio? E aí ela fica tão famosa na rádio que ela disse que esse dia ela foi no hospital e aí ela falou o nome dela e a pessoa falou assim, nossa, meu sonho era te conhecer, porque sempre falam de você na rádio. Nossa, Então, que a Alda legal. Damasceno, a ouvinte mais famosa da Rádio Novo Tempo. Ouvinte mais famosa da Rádio Novo Tempo. Inclusive, se você quiser interagir com a gente, é muito simples. Já conhece todas as formas, né? facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo você encontra a gente no Instagram e tem também o nosso site, o novotempo.com/jornalismo. É isso? É isso. Então vamos lá para os nossos destaques. Hélio, parece que tem um pessoal aí que vai ter aumento de salário, 16,38%. Um pessoal? É você, Hélio? Não somos nós. Ah. Infelizmente, não somos nós. Se bem que a gente não precisa, não. Tá bom do jeito que A gente tá. ganha tão bem. Sim, é suficiente. Nossa. Suficiente também, eu acho que é o salário que os ministros da Suprema Corte já recebem hoje, de R$ 33.700. Isso é só o salário, né? E aí tem ajudas de custo, aquela coisa toda, tal, que vai subindo e tal. Mas o salário mesmo, R$ 33.700. Mas aí a ministra Carmen Lúcia, ela colocou em votação o orçamento para o Supremo Tribunal Federal, para a Justiça. E ela quis deixar de fora o pedido de aumento de reajuste salarial para os ministros da Suprema Corte. Mas aí, na hora que estavam votando, não era uma reunião no plenário, uma reunião só dos 11 ministros, na hora em que estavam votando, o Ricardo Lewandowski falou, não, acho que é importante a gente colocar isso em votação, daí a gente decide aqui se a gente quer pedir ou não, e depois vai ter que passar pelo Congresso de qualquer forma. Aí colocaram em votação e por 7-4, os ministros da Suprema Corte decidiram pedir no orçamento deles um aumento de 16,38% no salário, indo então de R$ 33.700 hoje para mais de R$ 39 mil. É claro que a decisão não é deles, eles pedem o aumento, mas isso aí tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. O que dificilmente não será aceito, né? E aí o impacto é grande, porque a gente tem o salário dos ministros como o teto do funcionalismo público. Pelo menos é o que a gente diz, porque na teoria é assim, né? Ninguém pode ganhar no funcionalismo público mais do que ganha um ministro da Suprema Corte. Mas aí a gente tem casos de juízes federais que chegam a ter mais de R$ 100 mil por mês, porque tem o salário, aí tem uma ajuda daqui, um benefício dali, gratuidade, vai juntando coisas, chega a passar de 100 mil. Mas na teoria o salário não pode ser maior do que o do ministro. E aí o que acontece? Se aumenta o salário dos ministros,
algum funcionário público que tem um salário que esteja maior do que o que é hoje, vai precisar fazer o abate de teto que eles falam. Só que o abate de teto não é um abate de teto, o abate de teto é um aumento. Então, assim, para ninguém ficar ganhando mais do que o ministro, então a gente sobe do ministro, né? Aí fica todo mundo igual. Só que não fica igual, porque aí se sobe o do ministro, as outras categorias que estão todas atreladas, é o que a gente chama de efeito cascata, vão subindo também. E aí os cálculos são de que esse aumento cause um impacto direto de mais de 3 bilhões de reais nas contas por conta dos salários que vão todos sendo puxados, se o dos ministros realmente aumentar. E aí isso vai depender do Congresso Nacional, o Congresso vai ter que debater isso aí, vai dizer se permite ou não o aumento para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí são várias críticas que surgem, né? Claro. Não é tanto só porque os ministros querem ganhar mais, todo mundo quer ganhar mais, né? Menos nós aqui, mas todo mundo quer ganhar mais. Mas até essa brincadeirinha... Só que talvez o momento seja o pior possível. Porque é verdade também que os ministros do Supremo eles estão sem reajuste há alguns anos, acho que são 3 anos já que eles estão esperando para poder fazer esse pedido. Mas a gente teve uma inflação baixíssima no último ano e R$ 33.700, sem contar os auxílios que eles já recebem, para o cidadão comum que ganha o seu salário mínimo abaixo de R$ 1.000, é um absurdo querer um aumento nesse momento em que você tem 13 milhões de pessoas desempregadas. O IBGE divulgou nessa semana que faltam empregos para 27 milhões de brasileiros, apesar de terem só 13 milhões procurando, mas faltam empregos para 27 milhões, porque tem muita gente que está na informalidade, vai dando um jeito, fazendo um bico aqui, outro ali, e não está mais indo procurar emprego, porque às vezes já desistiu, já vê que não adianta, ou não tem formação para conseguir um emprego, então vai dando um jeito. Então, num país que você tem quase 30 milhões de pessoas que precisariam de um emprego, não falta emprego para todos esses, com um salário médio que é abaixo de R$ 1.000, então o momento é ruim, né, para você requerer um aumento de 16%, passando para quase 40 mil salários. Deixa eu só trazer um dado aqui, uma comparação que a gente trouxe da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça. Então, eles fizeram um estudo em 2014. Um juiz da Suprema Corte dos países do bloco, então eles ganhavam 4,5 vezes mais do que a média do trabalhador europeu. Só 4 vezes a mais. 4 vezes e meia a mais. No Brasil, esses 33.700 ministros do Supremo, eles ganham 16 vezes mais a renda do trabalhador médio brasileiro. E a gente não está falando que eles ganham 16 vezes mais que o salário mínimo. Não é isso. É a renda média, que hoje está aí em R$ 2.154. O salário mínimo, R$ 954. Se a gente for comparar com o salário mínimo, vai dar mais, né? Isso. E esse reajuste, Hélio, eles não deixam também claro por que 16%. São cálculos baseados no fato de que eles estão com salário defasado, né? Eles não têm aumentos há alguns anos, então eles colocam dentro desse cálculo o acúmulo de inflação e perdas inflacionárias, então para chegar aos 16,38. É intrigante, porque daqui a pouco, inclusive, eu vou falar sobre cortes importantes para o desenvolvimento da pesquisa no nosso país, e aí de um outro lado você vê um pedido de aumento. Então, assim... Tá, então não tem dinheiro para a parte da pesquisa, mas tem dinheiro para aumentar o salário? É que aquilo que o Hélio falou no começo, né? A gente está ganhando bem um salário. Agora, se a gente fosse... Bom, vamos votar aqui, porque a gente acredita que os apresentadores do Redação Novo Tempo deveriam ganhar um salário maior. Todo mundo aqui ia concordar. Porque a gente... nós somos os interessados. Exatamente. Não é ruim ter mais dinheiro, né? Mas aí é que está o ponto que eu acho curioso, mas infelizmente é a realidade, né? Por exemplo, Suzane, se você quiser um aumento, você tem que pedir para quem? De salário? Pro Wagner. Pro seu chefe. Pro seu chefe. No caso aqui é o Wagner. Mas enfim, de maneira geral... De maneira geral é o chefe. Você que está em casa, você quer um aumento, você pede pro chefe. Essa é a resposta que ele queria. Isso. Quem é o chefe? Quem é o chefe dos poderes públicos que nos representam em Brasília? Nós. Na teoria somos nós. Então eles tinham que pedir pra gente, entendeu? Mas não é isso que acontece, entendeu? E isso que é curioso. Geralmente, quando você quer um aumento, você pede pro chefe. Só que nesse caso, é a única situação onde você não pede autorização pro seu chefe para você aumentar o seu salário. Você mesmo decide.
se você pode aumentar ou não. Mas é como ela explicou, né? Não são eles que vão decidir no final das contas. Sim, no caso deles ali não, mas você pega no legislativo, são eles que vão definir se eles mesmos podem ganhar um aumento, né? E isso sempre é escândalo nas câmaras municipais, né? Vereadores aumentando assim, sem razão alguma, os salários. Porque aí que tá o lance, né? A gente decidiu aqui que nós merecemos um aumento. Então, vamos encaminhar aqui para o nosso chefe o pedido de aumento. Tranquilo. O chefe vai avaliar e falar assim, esse povo tá louco, a gente não tem dinheiro para fazer melhores programas, enfim, vou aumentar o salário deles? Não, não é o momento. Agora não. Se a gente mesmo é que vai decidir que a prioridade é aumentar o nosso salário, vai ser prioridade, porque a gente sempre é prioridade para a gente mesmo. Exatamente. Né? E só quero destacar aqui, os 4 que votaram contra foram a Carmen Lúcia, o Celso de Mello, a Rosa Weber e o Edson Fachin, que votaram contra o aumento, por entender que, gente, agora não vai pegar bem para a gente querer um aumento agora. Mas os outros 7 quiseram manter aí e falaram, vamos jogar para o Congresso. Aí deixa a bomba estourar na mão do Congresso. Falando ainda sobre o universo da política, Leite, a gente tem aí um mapa com um pouco do perfil do nosso eleitor brasileiro. Então, o Hélio até falou aqui quando a gente estava anunciando as notícias do Redação de hoje. No Norte, a gente tem os eleitores mais jovens. E aqui no Sudeste, a gente tem os eleitores mais velhos. Nordeste, por exemplo, também tem mais mulheres. Uma coisa interessante, né? Porque esses dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque cada vez a gente vai ficando mais próximo das eleições, vão soltando alguns dados que podem ser interessantes. Essa questão de mais jovens e mais velhos é baseado no seguinte critério, né? Você só é obrigado a votar no Brasil se você tem entre 18 e 70 anos. Quem tem menos de 18 não é obrigado e quem tem a mais de 70 também não é obrigado a votar. Pode votar, mas não é obrigado. Exato. E aí, essa questão de mais jovens e mais velhos é baseado nesse eleitorado facultativo, abaixo de 18 e acima de 70. Então, não é 60? Não, 70. Então, quem tem, dos eleitores abaixo de 18 anos, a região que tem a maior quantidade de eleitores abaixo de 18 anos é a região norte do Brasil, de acordo com o TSE. E dos estados do norte do Brasil, o que tem a maior quantidade de eleitores abaixo de 18 anos é o estado de Roraima. 2,9% dos eleitores têm abaixo de 18 anos em Roraima, seguido do Amapá e do Acre. Obviamente que esses eleitores que têm 16 e 17 anos, né, porque só pode acima de 16 também, então 16 e 17, mesmo assim no Brasil inteiro não, né, na região norte é 1,7% do eleitorado, mas é a maior porcentagem das regiões do Brasil. E dos mais velhos, né, o pessoal acima de 70 anos que é facultativo, a maior porcentagem está na região sudeste. Tem os dados aqui, 9,5% dos eleitores do Sudeste têm mais de 70 anos. E desse eleitorado, quase 65 mil têm 90 anos ou mais. Interessante, né? Nossa. E dos estados do Sudeste, que tem a maior porcentagem de eleitores acima de 70 anos, aí a gente vai ter o estado do Rio de Janeiro. Tem 1,4 milhão de eleitores, ou seja, 11,2% do eleitorado do Rio tem mais de 70 anos de idade. E aí depois é seguido por Rio Grande do Sul, que daí não está no Sudeste, e Minas Gerais, que está dentro do Sudeste também. Agora, a questão de mulheres, no Nordeste a proporção é um pouco mais alta, que dão 52,8% dos eleitores do Nordeste são mulheres. Mas a maior quantidade por um estado da federação, ou por não dá para chamar um estado da federação, né, mas de uma unidade federativa, é o Distrito Federal. 53,8% dos eleitores do Distrito Federal são mulheres. E aí, obviamente, isso tudo são dados que ajudam a gente a analisar, inclusive, como os votos podem ser direcionados, né? Porque você tem propostas que buscam falar com um determinado eleitorado, outras com outro determinado eleitorado, e isso ajuda a definir algumas coisas, né? Então, com certeza, na região sudeste, por exemplo, algum candidato ou algum partido que tiver propostas focadas em questões da aposentadoria, por exemplo, tem uma chance maior de conseguir uma boa parcela do eleitorado que tem uma porcentagem maior nessa região, que é, no caso, o pessoal acima de 70 anos, enfim.
E a mesma coisa, propostas jovens nessa região norte. Mas aí tem que avaliar, né? Porque daí 16, 17 anos é uma porcentagem muito pequena, apesar de na região norte ser maior, né? 1,7% do eleitorado. Mas, enfim, estratégias que os partidos e candidatos podem acabar usando nesse processo aí. Muito bem. Zaine, você já deu um spoiler do seu destaque, mas a gente vai conversar sobre um eventual corte de mais ou menos 400 milhões de reais em orçamento. E isso pode prejudicar 70% da pesquisa desenvolvida aqui no país. No primeiro momento foi dito que seria um eventual corte, mas depois realmente teve esse anúncio oficial que esse corte de 400 milhões de reais vai acontecer no próximo ano. Então não é mais eventual, vai acontecer. E é como eu disse, né? É muito intrigante no nosso país você ouvir duas notícias assim que não se batem, né? De um lado você tem um pedido de aumento salarial da parte do funcionalismo público, como os meninos comentaram, e do outro você tem um corte de 400 milhões em pesquisa. Muita gente às vezes pensa assim, talvez isso não seja, né, tão relevante, quem sabe, envolve aí o Departamento de Educação, mas pesquisa e tal. A pesquisa ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, como, por exemplo, no caso do Zika vírus. A pesquisadora que estava à frente de procurar aí soluções, né, tentar equacionar o problema do Zika vírus no nosso país, ela foi premiada como uma das melhores, ficou entre as 10 pesquisadoras, uma das 10 melhores do mundo. E a gente tem esse problema equacionado hoje graças a esse desenvolvimento dessa pesquisadora, que tinha uma verba para desenvolver a sua pesquisa. Então, assim como o Zika vírus, outras soluções em outras áreas, né, de tecnologia, de saúde, como é a base, né, fundamental para o nosso, né, para a sociedade, esse investimento ele é muito, muito importante. E ao contrário do que se imagina, a gente pensa assim, uma pesquisa, tá, beleza, então eu estou aqui na metade da minha pesquisa, como uma casa em construção, eu vou parar quando eu tiver a verba para terminar a minha construção, a minha casa, eu volto e continuo. Mas no campo da pesquisa não é assim, muitas vezes a gente pensa dessa maneira, né? Porque quando você para no meio da sua pesquisa, ou no meio, onde quer que seja, você perde todo o tempo daquele processo de pesquisa. Quando você retoma né, de onde você supostamente parou, você não toma dali em diante, você tem que começar todo o trabalho de novo. Então, imagina para quem está no meio do processo, né, com esses cortes que vão acontecer no ano que vem. E a gente está falando de 400 milhões, né, e de acordo com o diretor do CNPq, que a gente chama, né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento de Pesquisa e Tecnologia, ele afirmou que isso vai influenciar em 70% das pesquisas. A gente não está falando de 40%, de 30%, de 10%, a gente está falando de 70%. Então, o quanto de prejuízo isso não vai trazer para o nosso país, entendeu? E o que é interessante pensar, né, que a gente falou lá no começo, estão querendo aumentar salário lá do judiciário, e aí, por outro lado, estão diminuindo o valor de pesquisa, etc. E é por isso que é tão importante nesse processo que a gente está, né, de eleição esse ano, a gente pensar em quem a gente vota, em quem a gente escolhe. As propostas, né? Dentro do legislativo, entendeu? Porque no final das contas, Sim. o que acontece? É que nem na sua casa, você tem um determinado valor que você ganha durante o mês. Aí se você se organiza financeiramente, você vai determinar orçamentos para cada área. É o que acontece dentro do governo brasileiro, né? Você tem diferentes áreas, aí você tem orçamento lá. E aí, a hora que chega num teto, você tem que falar, olha, agora deu aqui para eu me manter fiel aqui aos valores, eu vou ter que ir tirando algumas coisas. E aí é que está toda essa situação, porque no final das contas, quem define os orçamentos e dá o voto aqui dentro do Brasil, no processo federativo, ou dos estados também isso acontece, município também, enfim, no final das contas, quem define essas coisas, ou o aumento do salário, por exemplo, nesse processo todo, seja do legislativo ou judiciário, enfim, são os legisladores, né, públicos, deputados, senadores e vereadores. Então, só que daí num processo, geralmente quando a gente vai votar, fica todo mundo pensando, quem vai ser governador, quem vai ser o presidente, quem vai ser prefeito. Só que no final das contas, lógico, eles têm um certo poder de veto ali em algum momento, mas ele é um só, né? Agora, no legislativo é que acontece toda a ação. Só que a maior parte das pessoas não presta muita atenção em quem vota para deputado, para senador, etc. Você vai perguntar, a maior parte das pessoas não lembra quem votou nas últimas eleições para deputado, para vereador, para senador. Bem colocado. Depois do intervalo, a gente vai falar da polêmica envolvendo a PM do Paraná,
que usou a masculinidade como um critério de avaliação psicológica em um concurso. Então não sai daí, a gente volta já.